Vamos direto para mais repercussões do anúncio do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Contato agora aqui na Band News FM com a diretora de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, Suemi Mori. Suemi, primeiro, muito obrigado por atender a Band News FM. Boa tarde. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Débora. Boa Eu que tarde. agradeço em nome da CNA estar aqui. Antes da gente falar sobre alguns setores um pouco mais específicos, entrar com alguns dados, o vice-presidente Geraldo Alckmin acaba de citar, por exemplo, que existem estudos apontando que as exportações brasileiras podem, para a União Europeia, subir 6%. Tem setores que podem subir muito mais. Uma coisa que a gente ouviu muito falar é o quanto o agro brasileiro pode ser beneficiado desse acordo. A gente lembra o que aconteceu recentemente, né? O protecionismo na França, a questão do Carrefour, enfim. Mas por que essa frase tem sido dita pelo governo, por especialistas? Por que o agro brasileiro pode se beneficiar e muito desse acordo Mercosul-União Europeia? Bom, o agro, como de maneira geral no comércio internacional, ele acaba sendo o setor mais tarifado, ou seja, quem tem mais imposição de tarifas de importação. E a centralidade de um acordo comercial é exatamente aquilo que o vice-presidente acabou de dizer, que é o processo de desgravação, ou seja, o processo de você zerar tarifas. Então, quando você diminui uma tarifa, você melhora o acesso àquele mercado. O fato do setor agropecuário ser o setor onde você tem as maiores tarifas acaba fazendo com que seja o setor mais beneficiado. Por outro lado, tem um fator importante que é assim, o Brasil é o maior exportador líquido de alimentos do mundo, sem acordo comercial com nenhum mercado relevante, na verdade. A gente fechou Singapura em 2022, mas em termos tarifários não tem muitos ganhos. É um acordo importante, é o primeiro acordo que o Mercosul firmou com o país asiático, mas em termos de ganhos tarifários não tem muito, porque já é um mercado que é praticamente aberto, que é diferente da União Europeia. Então, o fato da nossa agropecuária ser tão competitiva, mesmo sem acordos, imagina quando você reduz a tarifa. Então, você melhora ainda mais a competitividade da produção agropecuária brasileira para a exportação. Ou seja, isso pode ser uma ameaça, não sei se eu posso utilizar essa palavra, mas um certo temor e um certo receio para produtores de outros países, de países da Europa, sobretudo os franceses, para olhar esse acordo com um certo receio em relação a esse aumento de concorrência, como você falou, porque o Brasil é um grande produtor, enfim, de diversos insumos e na questão de alimentos tem carne, soja, café, nos torna mais fortes? Você tem toda a razão, Débora. É assim, esse receio e todas essas demonstrações, essas falsas acusações que a gente viu acontecer nos últimos tempos, da Danone, Carrefour, o Parlamento Europeu, a própria Tereos, isso tudo é o receio da alta competitividade da nossa produção. A França, como país, falando de carne especificamente, é menos de 1% das exportações brasileiras de carne, bem menos, 0,01% que vão para a França. É um mercado muito pequeno. A gente não está falando de impacto econômico. Agora, é uma competição agora com a produção agropecuária brasileira. A produção agropecuária, especialmente da França, mas do bloco todo, ela é muito subsidiada, né? Existe um PAC, que é a Política Agrícola Comum do Bloco, que subsidia a produção, e a produção agropecuária brasileira é competitiva sem subsídio e sem acordo comercial. Tava olhando aqui, o Brasil, né, tem dados do próprio governo destacando hoje o acordo. O Brasil exportou 46,3 bilhões de dólares para a União Europeia no ano passado. E aí você vai para produtos ligados ao agronegócio, então a gente tem, por exemplo, sementes e oleaginosos, 6,4% desse total. Café e outros similares, 7,8%. Carne e similares, a gente está falando só de 2,5%. Aí tem um outro dado também importante que a gente tem, é que de tudo que o Brasil exportou de proteína animal, ou na verdade, perdão, de carne bovina para o mundo, só 3,3% acabou indo para a União Europeia.
É um setor aí, um setor mais específico dentro do agro que pode ser muito beneficiado por esse acordo quando ele realmente entrar em vigor? Ó, você trouxe o dado aí, Sandro, das exportações brasileiras gerais. Se a gente pegar só o agro, 21,5 bilhões desse valor que você falou é do agro. Tá? A União Europeia é o segundo principal destino das exportações agropecuárias brasileiras e é o primeiro, se a gente considerar alguns produtos. Então, assim, a União Europeia é o principal mercado para café, para farelo de soja, para algumas frutas. Então, ele é um mercado muito importante. Quando você reduz para qualquer produto, mesmo que seja via cota, então você falou de carnes, por exemplo. Carnes a gente negociou cota. O vice-presidente também falou aí antes dessa questão das cotas. Então, tem cotas para carne bovina. Hoje, a gente já manda para a União Europeia via cota. Então, assim, a União Europeia abre uma cota para alguns países, existe uma cota mais geral, uma cota específica, e a gente manda. O que a gente negociou foi uma cota adicional. Só que tem que lembrar assim, ó, a exportação de produção agropecuária, ela tem uma particularidade. A tarifa é importante, mas existe uma negociação fitossanitária. Então, por exemplo, vários estudos mostram que o setor de frangos e suínos será o mais beneficiado se você coloca no modelo econométrico. Então, você lança lá qual é o potencial do mercado, o quanto que a gente exporta, qual que é a tarifa, zerando o que isso geraria. Mas os suínos, por exemplo, a gente não exporta para a União Europeia, porque a gente está negociando ainda, porque tem uma questão de negociação de protocolo fitossanitário. Então, a gente não pode, no caso do agro, olhar simplesmente a tarifa. Carne é outro exemplo. A gente tem uma cota que chama-se cota Hilton para mandar carne para a União Europeia com uma tarifa mais reduzida do que a tarifa extra cota que a gente chama. Mas a gente não cumpre essa cota, a gente não alcança o valor dela. Por quê? Porque as condicionantes fitossanitárias específicas para mandar carne dentro da cota Hilton para o produtor brasileiro, para o frigorífico, não vale a pena. Então, a cota é importante, a redução de tarifa é necessária, mas a gente tem uma terceira perna aí que não pode esquecer, que é a negociação fitossanitária. Só para a gente fechar, duas perguntas que envolvem na mesma o consumidor final brasileiro. Primeiro tem produtos que a gente não tem aqui e existem na Europa, só que são muito caros, incluindo do agro. A possibilidade desses produtos chegarem aqui com um preço mais competitivo e acrescento. Quando a gente fala, o Brasil pode vender mais produtos para a União Europeia. Obviamente que a gente não está falando, a gente vai vender para fora e vai faltar aqui no mercado interno, né? De jeito nenhum, você tem razão nos dois comentários. Primeiro, a melhoria do acesso é bilateral, ou seja, a gente vai melhorar o acesso dos produtos dos países da União Europeia para o Brasil e o contrário, né? Então, a gente fala muito da exportação, mas a importação também vai ser facilitada com a redução da tarifa e outras questões que se acaba negociando no acordo. E com relação à nossa produção que fica no Brasil, a grande maioria da produção brasileira fica no Brasil. Tanto é que um exemplo que eu sempre conto é que na época da pandemia, os outros países procuravam a CNA perguntando se a CNA ia colocar barreiras às exportações, porque vários países colocaram com receio de desabastecer o seu mercado interno. A gente não viu desabastecimento no Brasil e o Brasil bateu recorde de exportação. Muito bem, a gente agradece a participação aqui na Band News, da diretora de Relações Internacionais da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, Suemi Mori. Obrigada pela gentileza de atender a Band News. Até uma próxima. Obrigada, Débora. Obrigada, Sandro. Agradeço. Bom dia para vocês. Bom dia.